Olá, bem-vindos ao Café com Cooks. Eu sou Priscila Calegaro, fundadora e CEO da Novox, especialista em transformar dados em informação e negócios e especialista em comportamento do consumidor. Hoje a gente divide a mesa e a tela com Camille Ripoll, COO da Carretel Media, uma empresa que é uma Content Tech. Ana Ximenes, da Casa Rio, é manager da Casa Rio, maravilhosa, lida com estratégias, com comunicação. E Camila Moura é psicóloga, sexóloga, maravilhosa e CEO do Espaço Terapêutico Ânima. O Café com Cooks, ele é um espaço para a gente ter conversas reais com pessoas que estão movendo o mercado, trazendo informação e fazendo as coisas diferentes. Gente, um tempo que eu não vejo as meninas. Elas dividiram mesa comigo, Camila. A gente trabalhava no mesmo espaço de inovação. Chegou um momento em que a gente dividiu a mesa mesmo, né? Nesse coworking de inovação, temos muitas histórias para contar desse momento. E deixa eu atualizar vocês sobre o momento que a gente está vivendo, né? A Novox é uma empresa de tecnologias para marketing e venda. Nem sempre a gente se posicionou assim, nem sempre a gente estava 100% em tecnologia. A gente nasceu assim com um desejo muito claro de apoiar as empresas na transformação digital de negócio. Só que isso é aberto, né? Abrangente. A gente sabia o que a gente queria, a gente sabia que o futuro ia ser cada vez mais digital, mas o como ele não veio de uma única vez. O como ele veio meio que acompanhando também os movimentos de mercado, sabe? No início, assim, na primeira onda, né, da transformação digital, muito acentuada aí pelo momento de pandemia e tudo mais, foi um momento em que a gente percebeu que muitas empresas precisavam se digitalizar. E a Novox atuou muito fortemente nessa construção de presença de marcas. Isso aí em 2019, 2020... 2021, mas sempre com essas duas frentes, né? Apoiar a transformação digital, usando dados para orientar decisões, para construir coisas e já fazendo esse movimento. E daí, em 2022, a gente meio que começou a mudar a forma como a gente está fazendo. Começou a ter um movimento muito grande da gente transformar o que era um método em um sistema, em um software mesmo, né? E isso foi crescendo e com isso a nossa operação foi mudando também. Em 2022 a gente foi acelerado pelo Google, que ajudou bastante a gente nesse processo de mudança. A nossa plataforma tecnológica ela foi ganhando corpo, foi mudando e com isso a maneira como a gente veio fazendo e operando as coisas também mudou. Agora o nosso momento e o nosso posicionamento ele está muito forte. A gente tem um segundo lançamento, que é uma nova Stacy tecnológica, é o que vocês já tinham, quem já tinha experimentado, só que ainda melhor, né? Trazendo todo esse contexto que a gente tem de atuar com dados, inteligência, marketing, vendas também, integrando tudo isso. E trazendo um contexto diferente de uma rede de parceiros que nos apoiam para a camada de serviço. Então, a gente continua, tem a camada tecnológica, mas tem uma rede forte de parceiros que também nos apoiam na entrega de serviços. E nada melhor do que tá aqui com mulheres potentes que fazem parte dessa rede e estão transformando seus mercados. Camila, cliente da Novox, está há 2 anos e meio com a gente, está experimentando toda essa mudança. Durante todo o processo, a gente foi 100% assim, aberto com ela, né? Camila, a gente fazia isso, não faz mais, ou... Né? E é uma loucura, porque eu estava falando com a Ana, que ela falou, meu site está mudando. Eu falei, cara, o nosso site sempre vai estar mudando. Verdade. A gente, assim, porque a gente está sempre fazendo esses movimentos de melhoria, não é uma mudança por inconstância, embora o mundo seja inconstante, né? Mas é por orientação a resultado. Eu acho que todo mundo que está aqui é orientado a resultado. E aí, ó, que eu já falei bastante sobre o meu momento, vocês já sabem como é que tá aí o movimento aí nosso, interno. Como é que estão vocês? Mulheres maravilhosas. Aquele escorre, né? Aquele escorre. Quando não também, né?
Mas conta pra gente assim, o que vocês estão fazendo hoje? Ana, como é que tá lá? O que é a Casa Rio? O que vocês fazem e como é que é a sua atuação lá enquanto profissional? O que é gerir a Casa Rio? Bom, a Casa Rio ela é uma empresa que ela nasceu em 2018 com o intuito de trabalhar de forma integrada a democratização de brand, comunicação e negócios. Uhum. Para o mercado de moda, para o mercado de moda, para o mercado onde as pessoas nem sempre têm acesso. Hoje a gente tem grandes players no mercado, no tocante a marcas, e a gente teve durante alguns anos aí o crescimento exponencial da economia criativa e no setor de moda, de arte e de cultura. Uhum. E essas pessoas nem sempre tinham o caixa ou o conhecimento suficiente para entender como ela poderia avançar como marca de uma maneira diferenciada no mercado. Uhum. Entender que não existe, existe até a concorrência, mas existe essência, e a essência é o que garante que você vá construir o teu futuro, vá construir o teu caminho, vá construir a tua jornada com o cliente no 1-a-1, no individual, no coletivo. E a Casa Rio é uma empresa que ela nasceu de fato para isso, para integralizar brand, comunicação e negócios de uma forma humanizada e descomplicada, atendendo a marcas de pequeno e médio porte, nessa gestão de crescimento, nessa gestão do crescimento, inclusive, não é só crescer, é gerir a forma com que se cresce, é gerir os novos objetivos, porque a gente sempre ouve, né, o meu objetivo é chegar lá. Primeiro que cada um tem lá, então não é uma fórmula de bolo, branding, comunicação e gestão de negócios não tem fórmula de bolo, tem métodos, mas que não são receitas de bolo, e cada um tem lá. E aí, quando você chega lá, você faz o quê? Você entra em processo de estagnação? Ou você chegou lá inflando e não crescendo? Então, nosso papel é depurar esse lá, é entender o que depois desse lá tem pela frente, os processos de crescimento e ramificação de mercado, os processos criativos que essa marca tem de desenvolvimento de essência mercadológica, para que empreendedores, empresários, gestores tenham sucesso nas suas jornadas e não só um sucesso da porta para dentro, mas um sucesso da porta para fora, de marcas com propósito, de marcas que mesmo de pequeno e médio porte mudam o mundo, mudam a sociedade, mudam o dia a dia das pessoas, beneficiam o dia das pessoas dentro do mercado de moda, arte, cultura e entretenimento nacional. Muito bom. Isso é importante também porque as marcas, se elas não se diferenciam assim, elas ficam só numa guerra de preço, né? E é horrível. Quem compete hoje no mercado por preço tá fazendo errado, sempre fez errado, porque eu não consigo dizer o quanto a Camila precisa cobrar. Eu não posso dizer quanto você pode cobrar. Isso é antiético. E a gente veio construído no mercado antiético. A guerra por preço é o pior instante que uma marca pode ter no mercado, mercadologicamente falando. Porque ela esquece o que ela tem mais de precioso, ela esquece o impacto da experiência desse cliente no final das contas. E todo mundo que batalha por preço, não à toa você, especialista em dados, todo mundo que batalha por preço tem, no final das contas, o produto reduzido a lixo. Eu tenho algumas considerações, eu concordo muito em parte, assim, por questão de diferenciação, mas tem algumas marcas que elas vendem commodity, né? Então, eu sei que até em commodity você consegue estar fazendo, tipo, diferenciar ovo, não é fácil, mas tem um caminho. Tá aí eu ia falar isso. Repex, maravilhoso, cara. Mas vamos trazer aqui, ó, meninas, acho que tem muita conversa para hoje. Camille, fala pra gente o que você tá fazendo, a gente volta esse papo aí de preço, percepção. Camila é a nossa psicóloga hoje para ajudar a gente nessa conversa toda de como é que organiza isso tudo na cabeça, como é que se constrói percepção, e vai apoiar muito esse lado aí da conversa também. Vamos para Camille. É Camille e Camila hoje. Confesso que quando você fala Camila, eu fico pensando, sou eu, ela tá falando errado. Não sou eu, tô falando errado, tipo, não, é comigo mesmo. Aí eu prestando atenção na continuidade da frase, que daí na continuidade da frase eu tenho certeza que realmente ela não confundiu, sou eu. Cara, o que é esse negócio de COO, esse monte de letra aí? Conta o que você faz, o que é a Carretel.
Bom, eu ia falar carrossel só para brincar com ele, só para provocar. O que é a carrossel? O que é a Carretel Mídia? O que vocês fazem? O que é uma content tech? Para quem não sabe, né? É um conceito muito novo, né? Então, eu acho que a maior parte das pessoas realmente tem essa dificuldade de conectar. Porque o tech, ele é autoexplicativo, né? Então, dentro do mercado, tudo que vai ter um termo tech vai ter essa conotação tecnológica, né? Mas como que conecta isso com conteúdo? Parece, ao mesmo tempo que parece óbvio, né? Porque hoje você tem um conteúdo e esse conteúdo não está no digital, ele não existe, né? Antigamente a gente tinha outros tipos de mídia e essas mídias, elas tinham uma profundidade maior, né? Uhum. Hoje a gente entende que pode sair numa publicação física e simplesmente morrer ali, né? No boca a boca ali, dentro daquela bolha. Então, precisa estar no digital. Mas, ao mesmo tempo que tem esse conceito mais óbvio, não é tão óbvio na maior parte das vezes quando a gente vai explicar, falar de primeira, né? Uhum. Quando você fala content tech assim, a pessoa dá uma travada. Poxa, mas como assim content tech? Porque... Conteúdo feito por máquina que vai fazer meu conteúdo, robô que vai fazer meu negócio? Não, é o ChatGPT que vai fazer seu negócio. Mas... essa questão do conceito do content tech, ele se aplica muito à metodologia, né? Que é a questão do que a Ana estava falando. Tanto na questão da metodologia quanto também na raiz do negócio, né? A gente passou também por muitos processos, como você, no sentido de, dentro da experiência do Unbox, você tinha muito a agregar em muitos sentidos, em muitas áreas ali dentro do serviço. A gente também tinha essa conexão e a gente foi entendendo o nosso posicionamento aos poucos, né? Vivendo a construção e entendendo o nosso posicionamento, porque tudo é conteúdo. Então, se a gente quer se posicionar como especialistas em conteúdo, a gente pode, enfim, uma gama de serviços que a gente pode estar oferecendo, né? Mas a Carretel, ela nasceu muito na conexão da publicidade com o cinema. Que maneiro. Por incrível que pareça, quando a gente fala content tech, né, e hoje em dia o conteúdo ele tá muito atrelado a marketing, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é em marketing e não em publicidade e cinema, porque a gente sempre quis trazer essa estética e essa narrativa, esse storytelling mesmo de publicidade e cinema para dentro do que a gente aplica dentro de conteúdo. Basicamente quando você tem um olhar diferenciado sobre uma mesma perspectiva, né? Um conteúdo hoje na internet, eu vou aqui, pego meu celular, eu gravo, eu me posiciono, eu vou fazendo, né? Tem muito disso também da parte do creator e das marcas novas, né? Eu vou fazendo e vou sentindo, vou me posicionando como penso X, vou fazer, penso Y, vou fazer, e depois vira aquela grande salada que quando a gente não tem tudo alinhado do início, né? A gente realmente entende que não está comunicando nada no final das contas. Então, voltando agora, né? Falei muito da perspectiva do caminho desse encontro, mas o content tech, o conceito de content tech é isso, né? O conteúdo, em primeiro lugar, muito conectado e sempre ligado, né, ao que tem de tendência no mercado tech. Então, assim, a gente brinca até que às vezes o nosso cliente experimenta alguns pontos, assim, até de SaaS, Dev, sabe? Porque a gente quer trazer essa experiência mesmo para dentro do dia a dia de quem está junto com a gente, né, do nosso cliente. Mas, ao mesmo tempo, o tech, ele traduz o fato de que a gente está sempre evoluindo, sempre em constante evolução, sabe? Ligado com o que há de mais avançado, tanto na parte do audiovisual, quanto na parte do conteúdo, quanto na parte do marketing em si também, que também compõe bastante, né, dos serviços que a gente executa. Então, o termo content tech é isso, é o conteúdo no centro de tudo, mas priorizando essa parte da tecnologia sempre. Quando a gente puder estar à frente, a gente vai estar sempre priorizando. E o COO? O CEO, bom, a sigla CEO, né, veio muito também dessa questão da pessoa que está à frente da coordenação das operações, né? Vamos dizer assim, uma direção de operação, um manager, mas a gente pensa ali no nível C-level, né, mais por conta da sociedade e tal, então vale mais a pena posicionar com a sigla. Mas é uma sigla, assim, desmistificando um diretor de operações, é a pessoa que está ali no dia a dia. O cara que faz a coisa acontecer no dia a dia. Exatamente. Eu sei que em muitos momentos, assim, o posicionamento
da sigla, ele é mais mercadológico, né, pelo que o mercado vai enxergar dentro dessa sigla, do que propriamente da porta para dentro. Da porta para dentro somos empreendedores e arregaçamos a nossa manguinha, coordenamos as operações e fazemos tudo dar certo. Oh, bom demais. Camila, e você, mulher? Conta aí como é que tá o Espaço Ânima? O que a Camila faz? Como é que é gerir uma empresa de qualidade de vida, né? Porque a Ânima é mais do que só terapia, psicologia, né? Muito mais do que isso. Trabalha de forma integrada aí com todos os outros serviços. Exatamente. Então, primeiro de tudo, eu quero falar que eu estava escutando todas vocês se apresentarem e o coração enche de alegria quando eu penso assim, gente, olha para isso, olha de fora, né? Somos 4 mulheres sentadas numa mesa para falar de business, para falar de negócio, para falar sobre liderança. Gente, é um grito, né, de gratidão às que antes de nós vieram, porque que a gente se mantenha fazendo um papel muito bonito, como eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, mas essa questão feminina mesmo, de colocar o poder da feminina e falar de tecnologia. Não que seja a minha área. Tô arrepiada, hein? Arrepiei aqui. Eu também, mas eu não queria falar para não interromper ela, mas fiquei arrepiada também. Arrepiei, cara. Eu acho que tem que dar esse grito mesmo, assim, de salve às que vieram antes de nós e que a gente mantenha sempre fazendo isso daqui para frente, porque vai vir muitas gerações. Eu sou mãe de uma menina e adoraria que ainda no futuro, né, num curto futuro, não precisa ser muito longo não, que ela tenha mulheres, que ela esteja em roda de mulheres assim também, discutindo, aprendendo, fomentando o negócio umas das outras. Mas vamos lá, né, eu sou psicóloga, é minha primeira formação, e eu sou sexóloga também, e aí geralmente as pessoas falam assim, geralmente eu costumo escutar isso. A gente não fez. É que pra gente é tão comum. A gente confia, todo mundo firme aqui, sexóloga. Ok. A postura, né? Não, mas não precisa, meninas, não precisa se eu tô acostumada. Principalmente quando eu conto que eu sou sexóloga, já vem esse, por quê? E as pessoas dizem assim, não, trabalhar a sexologia é trabalhar com prazer, é ensinar a galera aí a fazer sexo à torta e à direito, né? E tudo bem, a gente faz isso também. Mas não é sobre isso, né? Tudo bem, também, mas não é sobre isso. É só, né? Quem me dera se eu pudesse ficar falando de prazer todos os dias com os pacientes. Na verdade, eu falo muito mais sobre a falta do prazer, sobre a dor que essa falta traz, sobre os problemas que as situações trazem e o abalo, né? Mas então, eu sou psicóloga clínica, hoje eu tenho, né, os meus pacientes, eu faço atendimento. Para além disso, como a Pri me apresentou, eu sou fundadora do Espaço Terapêutico Ânima, e a Ânima, ela iniciou Ânima porque significa alma, tá? Acho que é importante também dizer isso. E para mim, hoje, eu só entro em alguma coisa se eu puder me dedicar de corpo e alma, né? Então, vocês já imaginam que o negócio hoje, ele começou como uma clínica de psicologia, mas com as mudanças do mercado, a gente não se manteve só como uma clínica de psicologia. Tem um dado que até 2020, ou seja, gente, nós já estamos 5 anos depois disso, né, e ainda esse dado não previa uma pandemia, por exemplo, mas até 2020, a área de saúde mental vai ser uma das mais em alta, né? E eu não sabia lá em 2007, quando eu entrei na faculdade de psicologia, mas sou muito grata para aquela menina lá, de 2007, que fez essa escolha, porque, de fato, eu acho que hoje um dos maiores, as coisas mais preciosas é o capital humano, né? As empresas estão pensando em dados, elas estão pensando em inovar, elas estão pensando no digital, mas tem uma coisa que não sai de moda, que é o capital humano, são as pessoas, que é o comportamento, né? Sem isso, nem um dado vai ser relevante, nem uma ação, nem um investimento, se a gente não olhar para o capital humano e para as necessidades que as pessoas têm hoje, e que vão mudando conforme o tempo e a história. Então, a clínica passou de uma clínica de psicologia para uma clínica multi. Então, hoje eu tenho 20 profissionais lá, entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, né? O meu negócio hoje, ele é variado, né? No sentido que, assim, eu tenho muitos clientes. Então, eu tenho o cliente que é aquele cliente... Arrasou, né? Arrasou. O nível da mulher. Muitos clientes. É a função do cabelo. Eu tenho muitos clientes. Eu vou melhorar a colocação, não é muitos clientes, né? São clientes variados, na verdade, isso vai ficar mais claro. Então, é o paciente final que vem procurando ajuda para
para fazer um tratamento, para buscar um diagnóstico, muitas vezes, ou para, enfim, autoconhecimento e buscar melhorar a sua qualidade de vida. Mas eu tenho um cliente hoje que são os profissionais da área da saúde, que são as pessoas que estão buscando hoje um espaço para trabalhar. Então, o Espaço Ânima, ele também oferece para essas pessoas um lugar no qual nós fazemos a gestão da carreira deles, e eles vêm para fazer especificamente o atendimento do paciente. Mas a gente cuida da estrutura, a gente cuida da sala, a gente faz a gestão, a gente faz a divulgação, a gente faz análise de dados para saber o que mais está sendo buscado, e eles têm esse acesso. Então, todo esse trabalho eu que faço por profissional de saúde. E eu fico muito orgulhosa de dizer hoje que a clínica esse ano fez 10 anos, né? O Espaço Ânima fez 10 anos. Parabéns. 10 anos, pessoas que... Obrigada, Pri. Tenho pessoas que estão comigo desde o início. Então, para mim, esse já é o melhor resultado, né? O resultado não é só financeiro, não é só a cifra no final, né? É ter pessoas que compram o meu produto, que compram a minha ideia até hoje. Em 10 anos, né, de posicionamento no mercado, essas pessoas continuam acreditando no que eu estou oferecendo. E agora, com a ajuda da Pri, e isso eu tenho que dar mérito a ela, né? Porque era um projetinho nós descobrimos também, né, que existe um potencial que são as empresas. Ainda assim, é um paciente, é um potencial paciente, mas são as empresas, são os nossos parceiros. Por quê? Porque o trabalho hoje e a forma como o trabalho tem se dado, quando ele não é casado com a saúde mental desse funcionário, a gente já sabe, vocês devem ter acompanhado, vocês podem até ter pessoas próximas a vocês, o número de afastamento, de burnout, de questões que aparecem, né, no ambiente de trabalho da pessoa. Então, hoje, onde eu estou indo, né, com a companhia da Pri aí junto, tem me ajudado muito nessa pensar no negócio realmente, a gente está tentando levar a Ânima para dentro das empresas. Ou seja, também propiciando que as empresas tenham acesso, né, de uma forma mais facilitada, mas desmistificada, da importância de cuidar da saúde mental, desse capital humano, tá? Buscando sim a produtividade, buscando sim maior lucratividade, as empresas estão aqui para isso, nós não vamos ser hipócritas em dizer que não, mas podendo usar o capital humano como seu aliado. E aí a Ânima também entra nesse papel de poder oferecer um acompanhamento dessas pessoas, um acesso para essas pessoas, né, e poder trabalhar junto hoje com o potencial que as pessoas têm, mas também a importância, os valores e as crenças que a empresa tem. Então hoje é um outro nichozinho que a gente está entrando aqui. Mas essa sou eu, gente, para além de mãe, né, de um bebê, para além de eu tenho uma outra empresa também, mas um dia eu conto aí em um outro momento, né, eu tenho um sex shop também, e aí eu uso também o sex shop hoje como uma tecnologia, eu uso a tecnologia a favor do autoconhecimento das pessoas. Sou palestrante, amo falar sobre sexualidade, amo tocar no tabu das pessoas aí, né, mas ajudar as pessoas a desconstruírem, serem felizes e gozarem da vida em todos os sentidos. Maravilhoso, é uma mulher multipotenciais, né? Você sabe que na Nanobox a gente tem algumas formas de fazer as coisas, né? E eu gosto sempre assim, no final de uma semana, geralmente semana que a gente toma muita pancada, a gente precisa dar uma aliviada nisso pra dentro, fazer essa pancada virar alguma coisa, né? E você sabe que a gente veio de não foi uma semana, foi um mês de muitos desafios. E aí nesses desafios eu tenho algumas coisas que a gente aprendeu, né? Uma das coisas que a Camila falou sobre capital humano, uma das coisas que a gente aprendeu essa semana é que quem controla a narrativa controla a grana, tá? Os dados, eles podem contar uma história que pode ser completamente ignorada. E os dados, eles podem não estar mostrando o que está por trás. Num contexto, ele vai espelhar ali um contexto de resultado, né? Falando aí num contexto de marketing, de performance, de indicadores de performance de um negócio de uma forma geral. Mas por trás de um número ruim, tem coisas que precisam ser mexidas, pessoas, processos, ajustes, né? Enxergar algumas coisas que às vezes o gestor não está querendo ver, né? E aí entra muito no modo Salvador Bandido, né? Eu uso esse termo Salvador, é o espetáculo Salvador Bandido, né? São 3 movimentos que a gente percebe sociais muito fortes, sobretudo no nosso país. Não fazendo uma crítica, mas
fazendo uma crítica. Enfim. E o outro, né, o primeiro foi esse, bem duro, mas assim, quem controla a narrativa controla a grana. Tu pode ser bom demais, né? Se o outro não achar que você não é, ou quiser contar uma outra história do jeito dele e que tem uma influência maior do que a sua sobre os decisores, já era meu, perdeu, a voz mais alta vai ser a dele. E o segundo movimento que a gente percebeu é um movimento de que quem quebra negócio não é grana, falta ou excesso, é gente. Quem quebra negócio é gente, né? E a gente está vivendo um movimento muito hard de tech, inteligência artificial, e aí eu vejo assim, o papel de vocês todas, né? Fundamental, Camila olhando para o capital humano, Ana, Camille olhando para toda a parte de experiência, de humanização de marca, de construção de propósito, porque em tempos em que estão se produzindo negócios em massa e todo mundo está ficando igual, o que a gente traz de diferente, sabe? Eu vejo como um grande ativo. A gente estava trocando uma ideia, assim, falando algumas coisas antes de estar aqui. Eu e a Ana, a gente adora entrar numas filosofadas, né? A gente, cara, quando a gente passa horas viajando, cara, quando a gente fala muito de movimento social e de tudo isso, sabe? E uma das coisas que eu tava falando assim, cara, que eu venho percebendo, né? Eu como uma especialista em comportamento do consumidor, a gente percebe movimentos sociais, porque criação de produtos e serviços vem como respostas a movimentos sociais. Sim. Né? E tipo, uma coisa que começou a me incomodar muito nas narrativas empresariais é que tudo se colocava aqui, feito com IA. Falei, porra, então... Que dor. Cara, como assim? Feito com IA. Estamos fazendo o quê? Feito com IA. E se você não assumia essa narrativa, análises com IA, parecia que você... tipo, tava ultrapassado na parada, sabe? Ou que você não tava tecnologicamente à frente, ou que o que você oferecia não era bom. Eu falei, peraí, para. Vamos entender o que tá acontecendo aqui, e aí, mais uma vez, quem controla a narrativa controla a grana, né? A premissa aqui que eu aprendi essa semana. Adianta lutar contra isso? Vamos entender o movimento. E aí, assim, em resposta, né? O eixo de decisão, ele mudou. Cara, o eixo de decisão. Todo o nosso modelo, ele foi construído, eu vou trazer mais um contexto, que eu falei isso com a Ana, ele foi construído em falta, né? Falta de alguma coisa, você tem uma necessidade, aí você tem um serviço, alguma coisa. Nas construções, como estamos vivendo hoje, e em confiança. Porra, confiança, tu bota um dinheiro no banco. Tu conhece o banco? Tu conhece o banco, conhece a marca, tu coloca seu dinheiro lá. Você entra num carro com um desconhecido, um Uber, né, um 99, confiança, você confia que aquilo ali tá acontecendo, ou, sei lá, vai acontecer e vai te levar para onde você quer. E hoje, a gente vê essa coisa de a IA resolve tudo, né, tudo é com a IA, não estou falando contra a IA porque eu uso pra caramba, eu estou falando de movimentos sociais, assim, comportamento. Como muda, né? E como isso muda a nossa narrativa enquanto empresa também. Se eu acho que a IA é muito potente para me ajudar a tomar decisões ou fazer coisas, eu estou confiando mais na máquina do que no homem. Né? Não sei, cara. Não sei se eu viajei demais. O que vocês acham disso aí, gente? Como é que tá essa tomada de decisão para vocês no dia a dia? Como é que... Se ficaram reflexivas, cara, ficar... Eu conheço de rostinho, sabe, Camila? Então, assim, a Ana, quando ela faz umas coisas, ela fica muito séria pensando, já sei que ela é extremamente crítica na análise, assim, sabe? Todos os meus divertidamente estão respirando fundo aqui pra responder. Todos eles. Não sei nem por qual parte eu começo, tipo isso. O ponto da IA não é que ela é um problema, ela é uma ferramenta. E as pessoas hoje criaram o hábito de colocar na ferramenta uma relação de resolvedora de todos os problemas.
A IA resolve muitos problemas. Ela ocupa muitos espaços que são bem-vindos. A minha empresa usa a IA, a sua usa IA. A gente já teve um contato com a IA, mas não é a IA que vai me responder uma solução complexa de mercado. Não é ela que vai me dar essa solução. É ela que vai corrigir um texto. É ela que vai... Eu vou alimentá-la e ela vai me dar sinapses para que me ajude a tomar decisões, para que me ajude a ter clareza de pensamento, a ter clareza da situação. Mas eu vou depositar numa IA, numa máquina, toda a minha confiança de decisão. Eu estou construindo um cenário tecnológico muito amplo para daqui a 20 anos as pessoas serem integralmente disfuncionais. Porque elas vão criando hábitos. Camila já deu uma ajustada na cadeira. Camila tá aí, respirou fundo, porque realmente você vai construindo hábitos, e hábitos eles podem ser muito positivos, eles podem ser muito negativos. E aí eu penso, a taxa de pessoas entrando em faculdades não é a mesma da época que a gente fez faculdade. Hoje tem muito mais pessoas generalistas do que especialistas no mercado, e a gente está numa fusão de mercado onde, como a gente estava conversando mais cedo, existem empresas com processo muito antigo que ainda existem e a gente ainda usa, existem empresas com processo muito à frente do seu tempo que a gente também está usando, como a IA, por exemplo, né? Que a gente também está usando, e nossa geração de trabalho está nesse plexo entre eu ainda continuar com os pés no chão e ainda saber que existe uma forma humanizada de tomar decisões e entendendo que a IA é uma ferramenta potente, mas ela não deixa de ser uma ferramenta, e me acostumar muito ao uso da IA. Me acostumar a IA para fazer uma coisa que inclusive interfere no campo da Cami, de usar a IA para fazer terapia. De usar a IA. Tá lembrando disso, cara. Quem usa a IA para interpretar tarô, jogar tarô com a IA. Exatamente. Então, assim, são coisas que são integralmente humanas. E nós, como profissionais do mercado, lidamos com a pessoa que está do outro lado do celular, do outro lado do mundo, do outro lado da tela, com seres humanos. Uma IA jamais, ela pode ser super inteligente, super refinada nos prompts, em tudo. Ela nunca vai ser capaz de chegar para um humano com empatia que só um outro humano tem para poder lidar com a gestão do negócio, para lidar com a gestão da tomada de decisão dele. Ele precisa de dados. A gente precisa de dados. Mas a gente precisa de um outro humano racionalizando o dado comigo. Porque a ponta final também da empresa que toma decisão de dados, da empresa que está no mercado, é um outro ser humano. Que a partir do momento que não for um outro ser humano, independente de que ponta for, é B2B, é B2B2C, é um monte de sigla, mas que no final das contas vai ter alguém. É uma pessoa do empresa, uma pessoa com outra pessoa, né? Pessoa com pessoa com negócio. O B2B tem uma pessoa por trás desse negócio. Exatamente. Por mais que ele seja uma empresa, por mais que tenham N cadeias internas, vai ter uma pessoa do outro lado. Vai ter uma pessoa que talvez não vista a camisa da empresa como o CEO veste, ou pelo menos deveria vestir. Vai ter uma pessoa que veste muito a camisa, mediana a camisa. Mas no final do dia, quando essa pessoa chega em casa e pega o celular dela, a comunicação está na mão dela, foi pensada por alguém. Quando essa pessoa vai fazer um trabalho, ou no espaço como Anima, ou com a Nobox, ou com a Carretel, ou comigo com a Casa Rio, ela vai ter um ser humano ali no final do dia. Eu vou lidar com alguém que no final do dia tem filhos, tem anseios, tem sonhos, tem desejos, tem frustrações. E uma IA jamais, por mais que ela seja super alimentada, vai conseguir depurar isso de uma forma humana. Porque só um humano que vai fazer porque isso. Porque ela não capta os dados do feeling, né? Exatamente. Ela anotou um troço que eu falei ali do dado do feeling, né? Que assim, é dado só que processado por outras vias, né? A IA não tem essa entrada de processamento pelo ambiente, né? Através da pele, dos outros sentidos que a gente tem. Ela não entende expressão visual. Ela não entende cheiro. Ela não entende essa experiência. Que só um humano entende. Usa dessas, entre muitas aspas, tecnologias que são humanas para lidar, para gerar uma conexão. Fica sentimento também, né? Ela consegue interpretar em cima do contexto que você dê e classificar um sentimento. Mas ela vai classificar de forma muito genérica. Ela vai pegar uma nuance e vai em frente com aquela nuance. Ela não vai interpretar um todo, né? E por mais que você alimente contexto, que você descreva, falando assim, no uso do dia a dia da IA, por mais que você descreva, essa questão do feeling, ela é muito forte, e você consegue entender que quando eu uso numa decisão racional em que eu realmente tenho um embasamento de dados reais, que eu tenho certeza que aquilo foi bem apurado, né?
que muitas vezes a gente tem que, né, o grande levantamento é tomar decisões e muitas vezes a gente tem dados, mas às vezes a gente não tem como saber se realmente foi aferido da melhor forma. E se você não tem dados, muitas vezes, a pior coisa é você se apoiar numa solução genérica, né? Porque a resposta dela vai ser genérica, por mais que você dê contexto. Ela não vai ter o dado para poder se apoiar. Então, o uso, essa questão que a Ana falou da questão da ferramenta, enxergar como uma ferramenta tem o lado positivo de você implementar dentro de processo, você conseguir padronizar certos pontos, a aplicabilidade disso dentro da tua empresa, que realmente é algo que a gente precisa entender aonde eu encaixo e aonde não tem condições de encaixar, porque se eu encaixar eu vou estar inclusive baixando, né, a qualidade, que é onde, por exemplo, entra o feeling, entra a questão criativa, a questão estética, muito da comunicação não é só uma palavra, apesar de que a gente tem sim, né, como ter recursos e alimentar e poder ter o recurso textual ali na IA, poder gerar imagem e tudo mais, mas isso tudo só é gerado através do primeiro do humano, né? Ela não gera isso sozinha. Então, assim, é muito essa questão, né, de independente B2B, B2C, quem vai estar no dia a dia ali na frente é um humano. Então, o uso como ferramenta e, ao mesmo tempo, ferramenta, mas não muleta, né? Exatamente. Porque senão a gente vai perdendo a capacidade de pensar, de criar, a capacidade de criar, a capacidade de refletir. A gente vai só absorvendo a informação. E aí, eu mesma, assim, no dia a dia, eu considero que eu uso, mas tem algumas coisas que eu sei que vai me dar uma resposta imediata e eu evito, porque eu não quero viciar meu cérebro a só confiar naquilo. Em fazer sempre aquele caminho. Claro que eu também fico fazendo isso aí, cara. Por exemplo, um cálculo. Eu quero escrever esse texto eu vou fazer. Ô Camila, conta pra gente aí como é que tá esse contexto pra você no dia a dia. E eu tenho uma curiosidade. Uma coisa assim, cara, o que vocês ficam anotando nesse caderninho de vocês, sabe? Isso é o segredo de psicólogos, né? Caraca, o que vocês anotam nesse caderninho? Como é que processa esses dados depois? Pra onde que vai isso aí? Como é que lida com isso? Sabe? Como é que você usa esse conteúdo da fala como um dado importante pra você melhorar a qualidade de vida? Isso, né? Vou fazer um adendo, vou te responder com o maior prazer, fazer um adendo do que as meninas estavam falando, né? Que hoje em dia a gente tem essa coisa e ele desemboca assim na terapia, porque até então as pessoas chegam no consultório comigo e falam assim: ai, Cami, tava com uma situação, mas eu conversei com o meu chat. E não fala nem com o meu chat, já fala o nome do chat. Então, eles entendem. Ah, falei com o Jojo. Quem é o Jojo? Ah, meu chat. Que é o Jojo? Né? Tem um nome. Mesmo que as pessoas achem que elas estão humanizando a máquina, porque é isso que as pessoas têm trazido para mim. Nossa, mas a minha IA, ela conversa comigo de igual para igual. Eu sempre explico para as pessoas assim, eu falo, sim, você oferece dados seus, de como você pensa, da sua escrita, do teu conflito, do teu cotidiano, você coloca lá, por exemplo, né, as suas informações. E a IA, ela tem uma tendência a falar aquilo que você gostaria de ouvir. Ela não faz necessariamente você ter um senso crítico em relação àquilo. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, mas assim, teve um dia, eu participo de um CinePsi. É um grupo de profissionais da sexologia, lá tem médicos, psiquiatras, ginecologistas, enfim, e mais psicólogos, mas a gente discute a sexualidade através do cinema. Por que eu tô contando isso para vocês? Nós assistimos um filme, e quando nós chegamos para discutir esse filme, algumas pessoas falaram assim, nossa, eu fiquei muito triste, cheguei a chorar com o filme. E eu falei, eu não chorei com o filme, eu fiquei feliz no final do filme. Elas, não, mas ele morre, Cami. Eu falei, não, mas ele não morre. E elas falaram assim. E a gente começou a entrar no embate. Qual que é o filme? Conta aí, qual que é o filme? Eu quero saber qual é o filme. E máscaras de oxigênio não cairão automaticamente. Conta um pouco sobre a história. Aí, galera, queremos. Conta um pouco sobre a história da AIDS. Existiu uma história que aconteceu no Brasil, onde algumas aeromoços, né, as pessoas da companhia, de uma companhia aérea, começaram a trazer a medicação que trazia o tratamento da AIDS de forma ilegal para o Brasil, porque por conta do preconceito, o Brasil levou muito tempo a solicitar essa medicação aqui, e isso, pessoas morriam aos
montes, né? E nos Estados Unidos a medicação já existia e já estava sendo comprovado de que tinha uma alta eficácia. Então conta um pouco, e aí tem um viés para a gente discutir, que muitas pessoas morreram de AIDS, muitas pessoas morreram pelo preconceito, né? Porque, enfim, não ter acesso às condições de saúde e tudo mais. Então, vale muito, tá? Para quem não viveu lá a década de 80 e que viveu, né, o ápice das mortes por AIDS, vale a pena dar uma conferida. Mas a gente chegou num ponto, e aí uma colega falou assim, não, pera, vamos perguntar para a IA. E aí, eu perguntei para minha IA. Eu falei, olha, em relação ao filme tal, o personagem morreu? E aí, ela me respondeu, não, o personagem não morreu, inclusive tem uma cena que... A minha colega perguntou para a IA dela, ei, escuta aqui, no filme tal, é impossível, ela colocou assim, é impossível que esse personagem não tenha morrido. E aí a IA respondeu, sim, você tem razão, esse personagem morreu. E a gente, falou o que queria ouvir, né? A depender da palavra que você coloca, o tom de indignação que você coloca, ela tende a oferecer o conteúdo que você quer ouvir. E aí a minha colega ainda mandou assim, não, você está equivocada, você fez uma colocação burra. Na verdade, ele morreu. E aí ela concordou, falou assim, concordo com você. Falou, né? Ou seja, na metade da conversa, isso foi desenrolando. Aí ela deu a opinião dela. Então tá bom, se você está dizendo que é isso, eu concordo. E aí trouxe realmente um argumento para dizer realmente o personagem morreu. Naquela hora, né, eu falei, gente, olha só, uma pessoa que ela não tem esse senso crítico, que ela esteja no auge da vulnerabilidade dela, por que eu falo da vulnerabilidade, gente? Por que existem golpes a rodo? Hoje as pessoas falam assim, eu não consigo mais fazer nada sem achar que eu posso estar passando por um golpe. Porque ele parte da vulnerabilidade. A vulnerabilidade abre isso nas pessoas, né? De elas passarem a confiar numa inteligência artificial, e eu também concordo com vocês, nós não estamos levantando bandeira contra, porque eu também uso. E acho ótimo, acho que otimiza muitas coisas na minha vida. Mas ela não substitui. E ela não entrou e não vai entrar no lugar, nem dos psicólogos, nem nas relações humanas, nem na necessidade da gente sentar aqui, concordar e discordar e construir conhecimento. Ela não vai me ensinar, ela não vai sentar na minha cadeira acadêmica e se formar por mim, construir o conhecimento por mim. Existem relações que ela não vai entrar. A tecnologia auxilia. E aí a gente fala sobre o time do uso, né? De alfabetizar, que eu acho que é um movimento que está acontecer hoje, da gente preparar as pessoas para usar a tecnologia também, da gente letrar essas pessoas em relação ao uso hoje de inteligência, seja um chat, sejam muitas inovações que vão vir ainda, mas a gente precisa formar essas pessoas para elas passarem a usar isso a favor delas também. Mas no meu consultório é essa a realidade. E chegam crentes que eles humanizaram a máquina. Veja, e eu conversei com o Joe, sei lá, e ele me disse que eu tinha que refletir sobre tal situação. E às vezes são situações que eu falei assim, sim, eu mesma já disse isso para você, né? Só para lembrar, né? A gente já falou isso, eu já tinha te falado isso aí. Mas você ouviu mais na máquina. Mas o que? A máquina tem uma credibilidade porque ela é máquina? Porque a gente ainda acha que ela não erra? E aí quando eu conto que ela não falha, né? Porque o humano falha, a máquina não erra. Gente, que lógica que a gente entrou. É o eixo, né? É o eixo que eu falei que deslocou, o eixo da confiança. A máquina não erra. Erra e erra muito. Erra e ela é programada, e ela é limitada também. Ela não é esse potencial que as pessoas estão dando, esse poder que as pessoas estão dando, né? E aí eu acho que, assim, hoje uma realidade que eu tenho, meninas, que eu quero compartilhar, que é um dado importante, o fato, por exemplo, assim, de eu ver cada vez mais as pessoas afetadas cognitivamente. O que isso significa? Tá? Então, é chegar aqui no consultório e eu perguntar coisas para a pessoa falar assim, olha, eu tenho certeza que eu tenho um quadro de TDA. Fala, por quê? Né? Eu não consigo lembrar, eu tô com uma dificuldade de raciocinar, eu tô com uma dificuldade de exercitar. E quando eu vou questionar, eu falo, tá, o que você faz para exercitar seu cérebro? Né? Eu jogo videogame 5 horas por dia. Eu fico no TikTok de novo. Estou usando esses nomes, mas não são críticas. Eu estou falando sobre o excesso, sobre o mau uso que as pessoas fazem, né? Então, eu concordo, muitas delas não têm um quadro de TDA, por exemplo, mas eu entendo que a falta de exercício cerebral de fazer isso, eu vou tentar percorrer um caminho sem usar o GPS, eu vou tentar fazer um cálculo sem necessariamente precisar de uma calculadora. Eu vou escrever um texto, talvez eu vou só formatar ele depois, mas eu vou escrever esse texto. Eu vou produzir, eu vou ser criativo, eu vou pintar um quadro hoje para ver qual que é a minha habilidade.
múltiplos não fazem, elas consomem numa velocidade tão grande que elas não prestam atenção, e se elas não têm atenção, não têm memória. Eu falo isso para os meus pacientes, porque eles começam a reclamar assim, o que eu tenho que fazer para a memória? Né? Primeira coisa, estar presente no que você está fazendo. Né? Estou aqui com as meninas, eu estou prestando atenção no que eu estou falando, eu estou prestando atenção no que vocês estão fazendo. Todo o resto é o resto. Para que à medida em que eu preste atenção, eu forme conhecimento. Ao formar conhecimento, eu construo a memória e registro. Então, cognitivamente, a lógica do caminho mais fácil, a IA faz para mim, eu não preciso desenvolver, eu só consumo, tem trazido efeitos cognitivos. E cada vez mais a indústria farmacêutica tem adorado isso. Por quê? Porque aí eles vêm com medicações que são eficazes, obviamente, também não é uma crítica, mas, de novo, também é uma crítica, né, ao excesso que hoje a gente tem de medicalização para poder dar conta desses processos que estão acontecendo sem a gente ligar o cérebro e ter um senso crítico. Será mesmo? É isso que eu preciso ou tem um outro caminho que eu possa fazer? Eu falei demais também. Que não, maravilhoso, cara. Eu acho que esse espaço, e a gente deveria ter mais espaços assim, porque a gente traz, e aqui a gente faz críticas, é crítica, mas é crítica mesmo, né? Mas com um objetivo nobre, de mostrar uma outra perspectiva, uma outra forma de olhar para as coisas. Então, são pessoas que estão no dia a dia, sabe? Ninguém aqui é empreendedor de palco, né? A gente realmente está no contexto dessa coisa, os nossos negócios estão sendo impactados positivamente em termos de produtividade, no que diz no tocante da inteligência artificial, mas isso não nos tira o dever de estar trazendo alertas, de estar falando abertamente sobre temas, né? Por isso que, assim, quando eu penso nos episódios, nas pessoas que eu vou trazer, eu penso com muito cuidado, porque a gente, o objetivo desse espaço, desse ambiente, é exatamente a gente oferecer um pouco mais, né? Oferecer para as pessoas, assim, uma perspectiva diferente sobre como as coisas estão acontecendo, como é que é a perspectiva de quem de fato está movendo, está atendendo pessoas, está transformando vidas, né? Através da comunicação, através dos conteúdos, através da terapia, né? Pô, muito bom. A gente, estamos quase no finalzinho dessa conversa. Já? Poxa, passou tão rápido, já não? Assunto não falta. Não é? Mas a gente vai ter outras rodadas. Eu queria, assim, soltar aqui um dia a dia bem real, assim, qual foi a decisão mais difícil? Aí comecem por quem quiser começar. Cara, qual foi a decisão mais difícil que você tomou? Aí vamos falar recentemente, né? Mais recente, a pessoa de dado. Recentemente significa nos 3 últimos meses, no período, numa análise histórica de 3 meses, nos 3 últimos meses, ou um pouquinho mais aí, quais foram as decisões mais difíceis que vocês tomaram e o que sustentou essa decisão? Se você usou dado ou não para tomar isso, porque assim, gente, essa coisa de dado também é outra coisa, tudo para mim é dado, conversa é dado, né, são só formas e canais diferentes de você captar, por isso que eu brinquei do caderninho, o que vocês estão anotando nesse caderninho? Se for curiosidade para mim, tá? Eu fiz terapia há muito tempo e falava para minha terapeuta, o que você está anotando? Eu quero ver, eu quero ter acesso a isso, mas você sabe que isso é uma análise, né? Essa curiosidade. Ih, gente, controladora. Quer saber o que é psicóloga? Essa aí, psicopata. Já quer interpretar o que foi registrado, inclusive. Cara, mas era assim, né? Nem sabia o que ela anotou, né? Me defendendo, não, mas eu tinha curiosidade do processo. Como é que era esse processo para uso desse dado depois, sabe? Como é que você usa? Como é que você usa esse dado depois? Como é que você processa isso? Enfim, decisão, galera. Qual a mais difícil aí nos últimos meses? Aquela que marcou, que vem na cabeça rápido, sabe? Essa que bateu assim. Porque tenho algumas, eu tô pensando qual seria a mais... Qual que veio primeiro? Tem várias, exatamente, tem várias.
Eu acho que conecta muito com o que a gente está falando aqui em relação à questão da IA. Essa que eu pensei, por isso que ela acabou vendo primeiro. E ela é difícil, assim, acho que todo mundo já passou por essa jornada e a gente vai passar ciclicamente, né? Rever dados, faturamento, grana, no final das contas, versus equipe. E o quanto a gente pode, ao mesmo tempo que otimizar, né, para todos os lados, para que seja saudável, equilibrado, mas ao mesmo tempo também produtivo para quem está vivendo isso e para o cliente que vai receber essa entrega. E com essa questão da tecnologia, né, acho que foi uma questão que está sendo colocada para, enfim, todos os mercados, né, mas para o nosso tem um impacto grande nessa questão do criativo, porque a gente sente também que também traz a perspectiva para o cliente de que ele consegue, enfim, fazer tudo pela IA, por exemplo, sozinho, né? Que é um ponto também. A gente falou muito disso no processo do dia a dia, mas do quanto as pessoas se sentem empoderadas. E não está errado, em muitos momentos, às vezes, ela realmente também nem está na jornada que ela vai ter condições de investir em algo e está tudo bem. Mas também ele acaba comparando a tua entrega com a entrega que a IA fazer, né? Tem esse processo também. E aí, mas voltando à questão central, acho que essa questão da decisão do tamanho da equipe, vamos dizer assim, não falo de uma pessoa, do desempenho de X, Y, Z, mas sim do tamanho da equipe versus faturamento, é sempre uma gangorra que a gente está toda hora desafio, né? Avaliando, exato, e que é um mix de dados, mas a gente não pode ir pelo número frio, porque se a gente vai pelo número frio, a gente acaba deixando de apostar em pessoas, em desenvolver pessoas, em pessoas que estão há muito tempo também investindo na nossa empresa, né? Porque dedicar o tempo para a nossa empresa é investir na nossa empresa, independente da remuneração. Então, eu acho que é sempre um equilíbrio que a gente precisa buscar e é sempre uma decisão difícil. Tanto no sentido de priorizar um lado quanto priorizar o outro, porque quando você prioriza pessoas, isso é um custo real, né? Não só monetário, mas também um custo da gente como que está ali no dia a dia, que está ali dando atenção, que precisa emocional, né? Emocional, um custo psicológico de tempo que você precisa alocar para poder estar disponível para essa pessoa, para ela poder avançar e evoluir. E isso falando de todo o time, né? Não só pessoas novas, mas pessoas que já estão também há muito tempo, todas elas precisam ser fomentadas e se a gente como liderança não está ali fazendo esse papel, a gente sabe que dá uma estagnada. Então, enfim, é o equilíbrio do número versus também apostar no crescimento da empresa e crescer junto com essas pessoas. Acho que sempre é uma decisão difícil e é sempre um momento que a gente precisa estar reavaliando, assim, acho que difícil é a mais do momento, assim, para poder equilibrar. Obrigada, Cami, por compartilhar a experiência com a gente. Vamos para a Camila, porque a Camila tem uma consulta, né, Camila vai ter um outro compromisso aí, acho que é 11 e pouca, tá meio que no tempo dela. Vamos para ela e depois a gente volta para Ana. Mas concordo que a gente tem que marcar mais, tá? Me chame, já tô aberta. Vamos marcar muitas conversas, gente. Decisão, Camila, qual foi a que te desafiou mais aí nos últimos tempos? A gente tem várias, e eu acho que tomar decisão é o que muitas pessoas não aceitam ir na liderança, porque a gente está tomando decisão a todo momento. Costumo dizer que quando a gente não decide, a gente acabou de decidir. Quer dizer, exatamente. Acabei de decidir, né? Então, é inerente à nossa função tomar grandes decisões. Mas eu vou elencar uma aqui, né? E que vem do capital humano. A psicologia, ela mudou também, né? Assim, eu acabei de falar que está em ascensão, as pessoas estão buscando mais, elas estão vendo mais a necessidade. Eu acredito muito que pelo estilo de vida no qual nós vivemos hoje, a gente tem uma tendência mais a adoecer do que viver com qualidade. Então, naturalmente, a gente está precisando para viver desse suporte, né? Assim, não é só uma, né, eu acho que é uma condição básica hoje para viver as pessoas estarem em terapia, porque não tá fácil viver, gente. Quando meu paciente chega para mim e fala assim, nossa, a vida não tá, concordo, não tá mesmo, né, tem muita coisa aí pra gente dar conta, uma corrida, uma competição gigantesca, a gente tá correndo e não sabe nem por quê, né, mas acho que a maior decisão hoje é que dentro desse processo a psicologia também mudou. As profissões todas,
impossível não mudar. E hoje a minha maior decisão é sensibilizar as pessoas para essa presença digital, porque muitos profissionais que não têm a capacitação de um psicólogo, tá? Que não têm uma formação de psicologia, ganham destaque, estão aí disseminando conhecimentos e informações equivocadas, vendendo lógicas que não funcionam, e nós, psicólogos, muito baseada na nossa formação e no que a gente acredita, nós não estamos ocupando esses espaços de destaque. Eu não estou falando que eu queira milhões de seguidores, que eu queira ser uma influencer, eu falo muito isso para minha equipe. Vocês não precisam, mas nós temos a capacitação para dizer. Então, esse lugar é nosso. E quando a gente abre mão de estar nesse lugar, porque os psicólogos têm, não é uma regra, mas muitos têm muita dificuldade dessa presença digital. Né? Então, a minha maior decisão hoje é me posicionar, é construir estratégias, é assumir riscos, mas de pôr informação de qualidade hoje. E não essa disseminação que as pessoas estão vindo com assuntos, com desserviços, pessoas que causam desserviços a nós hoje e que são os que mais estão ganhando notoriedade, que estão mais ganhando destaque. Então, eu faço parte de muitos grupos de psicólogos e é de chorar, porque a gente sabe que essas informações que estão sendo disseminadas, às vezes, tipo, tá com depressão, levanta e vai varrer uma calçada, gente, que isso, né, assim, são desserviços, e muitas vezes são esse tipo de pessoa que está ganhando autoridade. Então, a grande decisão hoje porque eu faço parte disso, é como colocar informação séria, de qualidade e eficiente para combater essa quantidade de serviços, como eu usei essa palavra, acho que ela traduz muito bem, que está sendo oferecido hoje. Bom demais, Camila, eu acho que isso é uma coisa que afeta todos nós, sabe? Eu acho que, eu sempre quando eu vim para conversa, quando eu vou fazer um podcast, eu falo, meu Deus, para que eu fui inventar essa moda? Já tem tanta coisa para fazer, o dia a dia me consumindo, é sério, se colocar nesse nível de exposição, mas aí essa vozinha vem, né? E tipo, a escolha das pessoas é dar voz a profissionais de excelência, a dar voz e abrir espaço para que a gente leve uma perspectiva científica, né? Científica, humana, mas pautada em ciência, pautada em uma construção séria. É isso. Obrigada aí por compartilhar com a gente. Eu não me contento. Eu já fui, por exemplo, em congressos em que você vê profissionais, sim, formados, que chegam lá e eles falam assim, eu vou trazer um dado baseado em pesquisa. Hoje, eu sou a pessoa chata do congresso que falo. Quem pagou a pesquisa? Quem pagou essa pesquisa? Porque, assim, tá tão banal, baseado em evidências, baseado em pesquisa. A psicologia é baseada em evidências. Ela é baseada em fontes, né, em anos de estudo. Eu sei o profissional que fala assim, gente, você tá no congresso falando para as pessoas, eu não fico falando assim, eu cheguei para vocês e falei, gente, baseado em pesquisas, né? Não, vamos consultar. Qual é a fonte, então, dessa pesquisa? Exato. Eu acho que está sendo importante também a gente ir atrás desses dados e falar informação de verdade. Meninas, obrigada. Eu falo demais mesmo, fui tomando muito tempo aí. Vou lá fazer o que eu contei para vocês que eu faço, né? Que é atender, tenho aí uma rotina, uma agenda. Muito prazer conhecer vocês e espero que em breve a gente esteja em outra mesa, ou na mesma mesa, continuidade parte 2. Com certeza. A vida vai trazer essa oportunidade pra gente. Obrigada, Camila, pela sua participação. Obrigada aí por ter um tempinho aí com a gente, compartilhar todo esse seu conhecimento maravilhoso com a gente. Obrigada, muito generosa. Excelente dia aí. Tchau, tchau. E Ana, a decisão agora é contigo, mulher, tu ficou aí agora na final e importante, hein? Vamos lá. Acho que a decisão mais difícil dos últimos 3 meses foi optar por requalificar a base de cliente. E não só requalificar a base de cliente, porque não adianta nada requalificar o cliente se você continua o mesmo. Boa. É requalificar internamente, diariamente, a gestão de equipes e entregas para um sucesso mercadológico, sabe? Tanto nosso quanto do cliente. Por que eu digo isso? A gente foi construído como povo brasileiro no empreendedor de fazer do jeito que dá. Dá um jeitinho brasileiro, é cultural nosso. E a gente chegou numa fase empresarial e profissional, individual de cada pessoa que está na equipe hoje, que
faz parte dessa gestão do cliente, de parar de dar um jeitinho. Vamos só fazer um negocinho. Vamos só fazer. E eu me coloco como primeira pessoa disso. Que eu sou muito boa. Vocês trabalharam comigo, vocês sabem como eu sou boa de onda. Vamos tentar, vamos fazer, vamos conseguir, mas em algum momento isso precisa ter um limite. Para a saúde empresarial nossa e para a saúde empresarial do cliente, que está do outro lado. Porque em algum momento, ou a gente, de tanto a gente tentar ajudar, e é um termo horroroso, corporativamente esse, né? Vou ajudar você. Não. Detesto isso aí também, Ninguém ajuda ninguém. E a gente, assim como você aprendeu hoje, essa semana, que quem detém a narrativa detém o poder sobre quem controla, a gente aprendeu que não dá pra ajudar ninguém. Sabe? Noé só colocou bicho na arca. Não teve como ajudar ninguém. Pra quem acredita, só foi bicho. Então, não tem como, corporativamente, empresarialmente, ajudar pessoas. Eu tenho como oferecer um serviço de excelência para que ela cresça. E a partir do momento que eu tiro ela do lugar de ajuda e eu coloco ela no lugar de responsabilidade também, eu faço ela crescer. Eu faço, de fato, uma diferença. Porque eu deixo de ser bengala. Eu deixo de ser ajudadora, eu deixo de ser aquela figura cristalizada que vai resolver a vida do cliente e tiro dele a responsabilidade de se resolver também, como adulto funcional, como um empreendedor, um empresário, uma empresária à frente do seu próprio negócio, tomando decisões, porque as pessoas têm medo de tomar decisões. Eu tinha muito medo de tomar decisões. É um processo que eu tô tendo que lidar hoje, desde uma mínima decisão. Acho que a gente vive muito isso. Chega em casa e vai pedir um jantar. E aí, o que você quer comer? Não sei, fala você. A gente tem essa cultura e esse ano de Casa Rio pra gente foi muito trabalhar nessa requalificação do cliente, requalificação de mercado. Eu até falei em off, né, que eu derrubei o site da empresa porque não estava condizendo com o que a gente acredita pro futuro. Tu falou em off, eu falei em on. Eu falei, foi em on, foi bem eco. Mas não tem problema não, gente. Eu derrubei site, a gente focou no último ano, agora 25, que tá fechando, em olhar pra dentro e olhar o que de operação a gente pode sim melhorar qualitativamente na entrega do cliente, melhorar de prazo, melhorar de inteligência na hora de criar para o cliente, porque meu trabalho, ele sim é estratégico, mas ele também é muito criativo. Então, como é que eu posso melhorar essa entrega desse cliente? O que eu posso fortalecer dessa entrega desse cliente? O que esse cliente precisa que eu não estou olhando operacionalmente falando? A gente tomou essa decisão em 2025 para crescer. Eu acho que você precisa primeiro se preparar para crescer. E 25 foi um ano de preparo. Sim. E essa não é uma decisão fácil. Nunca é. É uma decisão que você toma com muito medo no tempo, e até mesmo porque a gente consome muito a rede social, consome muito digital, e a gente sempre vê o outro. Mas a Camila tá crescendo a empresa dela e eu não tô fazendo nada. Não, você tá fazendo, porque a Camila tem o tempo dela e eu tenho o meu. Essa comparação é muito pedra, cara. Isso é muito difícil, né? O Usain Bolt, ele foi o número 1 do mundo durante muitos e muitos e muitos anos. Ele nunca olhou pro lado na hora de correr. Ele só olhou pra frente. Não tem como ganhar uma corrida, se é que a vida é uma competição. Eu acredito que não é, mas não tem como eu correr 5 quilômetros ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas e ficar só olhando pro lado. Porque sempre tem alguém à frente, sempre tem alguém atrás. Exatamente. Então, assim, no final das contas... Cara, só sai frase boa pra gente usar, cara. Vários cortes em rede social. Vários cortes. Então, assim, acho que a decisão mais difícil não foi uma decisão. Foram várias decisões pequenas que sustentaram uma decisão grande em 25 a gente vai olhar para a operação. Talvez, mercadologicamente, a gente não trabalhe ativamente, botando bandeira em tudo que é lugar, botando anúncio em tudo que é lugar, porque a gente precisa, primeiro, para receber essas pessoas que eu quero receber, eu preciso arrumar casa, eu preciso capacitar a equipe é ótima, mas ela pode ser melhor. A equipe é ótima, mas às vezes está cansada, precisa de um refresco. A gente saiu de uma pandemia que a gente estava home office 100%, veio para o presencial. A gente começou a trabalhar no afrouxamento 100% do tempo, mas cansado emocionalmente, mentalmente, de todos os estímulos que a gente teve que receber durante um processo que estava todo mundo enclausurado. Sim, sim. Esse ano, pela primeira vez na história da empresa, a gente apostou em flexibilizar as agendas.
A gente trabalha... Vocês são híbridos? Híbridos. Que maneiro! Olha o milagre acontecendo. Olha o milagre acontecendo. Pra gente que é cronicamente workaholic, a gente conseguiu colocar um timing de segunda, terça dia de escritório, prioriza cliente nesses dias, prioriza cliente em reunião que é física, para não, né, também interferir na qualidade da entrega que o cliente também prefere, gosta de ter. Quarta e sexta-feira vamos trabalhar integralmente digital. Tem dia que a gente passa o dia inteiro conectado no Meet. O dia inteiro. Porque é dia de tomar decisão, tem projeto correndo, tem processos que a gente precisa fazer juntos, tudo bem. E tem dias que a gente, oi gente, bom dia, ótimo dia de trabalho, minhas entregas de hoje, toma, Bia, que é a nossa assistente, preciso que você faça isso, e acabou. E vai todo mundo trabalhar em paz. Você tá no sofá, você tá na cama, você tá na cozinha, você tá comendo um pãozinho, você tá tomando um café. Essa pessoa vai entregar melhor, porque ela tá confortável para fazer isso. E é uma decisão que a gente pensou muito antes de tomar, com medo de tomar. Acho que o que mais impede as pessoas tomarem decisões certas é o medo, talvez. Os dados já estavam ali, a gente sabia que a gente precisava crescer, a gente sabia que a gente precisava realinhar, a gente sabia que a gente precisava respeitar um pouco mais o nosso tempo, valorizar um pouco mais o nosso tempo como equipe, a gente sabia que a gente precisava colocar para o cliente também a responsabilidade, tirar do campo o SOS, a ajuda, e colocar no campo os aspectos profissionais que ele também precisa lidar, para a gente poder crescer como equipe, crescer como empresa. E durante 25 inteiro, a retenção dos contratos com esse posicionamento foi alta. Uau! Porque o cliente ele começou a fazer parte, a arregaçar a manga dele também. Óbvio que as pessoas que me contratam, contratam a Camila, elas não querem ter trabalho. Mas aí, se você não quer ter trabalho, você precisa jogar na Mega Sena e ganhar milhões. Entendeu? Vai ter um trabalho também, cara. Vai ter trabalho. E vai ter um trabalho para gerir a grana, para como é que der. Exatamente. Muito trabalho aí. Exatamente. Então, assim, conscientizar o cliente todos os dias são decisões que a gente toma. Porque eu entendo que é muito difícil para outra ponta, que às vezes empreende sozinho, tem uma equipe pequena, que ele precisa render, que ele precisa não render só de performance, mas acreditar no que ele está fazendo todo dia, que todo dia tem um cliente nos grupos de trabalho que a gente tem. Ai, gente, estou tão desanimado. Ai, gente, estou tão cansado. A gente também se coloca às vezes nesse lugar. E todos os dias, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, 7 horas da manhã, na hora que a gente acorda, é uma decisão. Hoje a gente precisa fazer acontecer. Então eu vou acordar, vou dar o melhor que eu posso, dentro do fator que eu tenho que entregar, e vou tocar a empresa. Vou ser a pessoa para o cliente que vai chegar para ele e falar, vamos, querido, vamos fazer? Isso também é uma decisão. E é como eu falei, né, a pior decisão, ela só é a pior porque ela exige muito trabalho interno. E aí como que você suplanta mais trabalho que você tem com outro trabalho que você tem que fazer? Né? Então, acho que foi a pior decisão, né? Foi a melhor decisão que a gente tomou. Mais difícil. Porém, dolorosa, de abrir mão de tempo de sono, às vezes, de abrir mão de um tempo de livre, de abrir mão de certas leituras que a gente quer fazer como engrandecimento profissional para... eu não quero ler um livro de romance, agora eu preciso prestar atenção num livro técnico. E o livro técnico é um bagulho de 6.000 páginas, assim, que você dorme lendo, acorda lendo, mas se você não fizer isso, se você não sustentar... Daí você não vai ler. Exatamente. Daí você vai ler só o romance e não vai ter acesso ao conhecimento. Exatamente. Porque é o tempo que você tem. Aí o cliente que tá do outro lado sente isso agora? Não, ele vai sentir daqui a 2 anos. Quando ele perceber que eu estagnei meu conhecimento, que eu parei no tempo, que a minha empresa não... Tudo bem que tem um lado B dessa história, de que, não tô tendo resultado, a culpa é sua. Sempre vai ter um lado B. Sempre vai ter um lado B, mas eu preciso também me colocar num lugar profissional de excelência, de falar, caraca, eu preciso me atualizar. Eu tô lendo XYZ, eu tô em roda de conversa, eu tô ouvindo podcast, eu tô fazendo um simpósio, eu quero fazer uma faculdade nova, eu tenho tempo, não tenho, então por onde que eu vou? Para mim, entrega para o meu cliente ser melhor, para o cliente que eu quero atingir em 2026, em 2028, chegar. E aí eu realmente me beneficiar positivamente da decisão difícil que eu tomei, dolorosa que eu tomei em 25, em 24, para fazer gestão desse cliente. A mesma coisa você, com o que vem por aí, você teve muitas noites de sono que você perdeu.
que você... Final de semana, noite Final de semana, deixou de sair com os amigos, deixou de fazer alguma coisa que fosse mais calma, um lazer, para poder dar vida a uma coisa que você sabia que se você não fizesse, que vem aí, né, pela frente, mas que se você não fizesse, teu cliente não quer acontecer, aquele sonho, aquele desejo também não quer chegar. Então, talvez as piores, entre aspas, mais difíceis decisões, elas pavimentam um caminho de segurança futuro, assim. E a gente não pode esquivar. A gente não pode, depois eu faço. Deixa pra fulano, deixa pra ciclano. Tem horas que a gente tem que pegar, vestir a camisetinha da empresa, do time da empresa e falar, vambora, até atleta de alto rendimento. Na minha empresa sou eu, tem que ser você, tem que ser a Camila, tem que ser... A energia do líder sempre tem que ser a maior, né, cara? É o que puxa, é o que vai puxar a equipe, vai puxar os clientes. E aí o que sustenta também a energia do líder são decisões diárias que esse líder também toma. Com certeza. Né, tem dias que a gente não acorda humanamente falando bem. Vou tomar um café, vou tomar um banho, não é um dia tão bom, mas, cara, segue em frente. E tem dias que a gente vai acordar com gás, e é nesse dia que a gente acorda com gás, eu vou resultar 200% não, hoje eu vou resultar 100%, mas 100% bem. Eu vou chegar pro meu time, eu vou motivar meu time, eu vou botar o cliente em dia, eu vou chegar no meu fornecedor, vou falar XYZ que tá em aberto. Você cria um espaço, e você cria um hábito. E criar hábitos são decisórios para a carreira, para a gestão da empresa. Criar a cultura, né? Para a cultura da empresa, né? Exatamente. Empresa que não tem hábito, qualquer pessoa que entrar vai ficar perdida. Até os próprios funcionários e os clientes também, né? E você se coloca também no lugar de, não sei, o que vai fazer? Não sei. Então, preciso checar a agenda, preciso ativar os grupos, preciso checar os processos dos trabalhos, preciso ver as entregas. Agora a gente estava falando em off, acho que você não estava. Teve uma vez que a gente trabalhou com uma plataforma que a gente trabalha no dia a dia, que eu detesto, e a gente agendou tudo. Agora vai trabalhar com a nossa, tá, gente? Então, você é tranquilo. Depois ela vai me contar qual é. Mas eu acho que já sei. A gente não vai falar o nome, mas uma das coisas que ela falou que, cara, eu detesto esse monte de coisa pulando na minha cara. Aí eu pedi, olha a minha tela, vê se pula alguma coisa. Tá em paz, vê se pula alguma coisa na sua cara aqui. E não foi nem do padrão no box, não. Foi pra cliente mesmo. Pra cliente. Beatriz fez tudo. Ana, tá tudo pronto. A Beatriz não é uma IA. Não, a Beatriz é assistente. Ok, que não é uma assistente IA, tá? Não, ela é uma pessoa que trabalha lá. Ana, tá tudo aqui, tudo aprovado, tô agendando. Ana, agendado. Deixa eu ver a tela. Vi tudo agendado. No dia seguinte, sabe quando vem um negocinho e fala assim, chega lá. Dá uma olhada. Vem. Tem dia que vem mesmo. Eu abri e falei, Bia, deixa eu só tirar uma dúvida. Abre pra mim, por favor. Sumiu tudo. Tudo. Um mês, assim. Um mês de planejamento. Um mês organizando. Vamos lá. Respira fundo. Segura aqui minha mãozinha. Vamos fazer chorando, mas vamos fazer. Vamos entregar. A gente podia falar, quer saber? Eu vou de semana a semana. Um mês. Combinando semanalmente algo que, se você respirar fundo, pegar um café, sentar ali, tomar a decisão de fazer agora, resolver agora, você resolve. Então, pequenas decisões contribuem, são difíceis também e contribuem muito com a dinâmica de trabalho, de otimização de trabalho. Obrigada, Ana, por compartilhar aí seus momentos difíceis com a gente. Sofredora, né? Eu acho que assim, gente, o que essa fala toda, né, essa conversa toda mostra um amadurecimento muito grande, né? Que a gente já se conhecia, então, assim, enquanto profissional mesmo, enquanto negócio, né? Eu vejo outras startups surgindo, falo, cara, a gente já teve aí, sabe? E a gente estava lá na crista da onda da inovação. Cara, a gente está sustentando esses negócios e com decisões diárias e com decisões difíceis e com dado e com intuição, muitas vezes, né, que é um dado aí consumido vindo de outras fontes. Mas para a gente encerrar, assim, eu vou compartilhar a minha. Para mim, a decisão mais difícil, a gente tem vindo uma escalada de decisões desafiadoras pra caramba, mas eu acho que a decisão mais difícil é deixar de fazer algumas coisas que a gente fazia com muita excelência. E falar não, porque isso significa falar não para contratos às vezes bons.
sabe? Tipo, a gente tá falando de grana também, você fala, caraca, mas é uma grana boa. É uma grana boa. Mas essa grana, ela me ajuda a posicionar a minha marca e me manter no caminho que eu quero? Essa é a pergunta que eu faço sempre, sabe? E para mim, nesses 3 últimos meses, as decisões mais difíceis foram relacionadas a deixar de fazer coisas que a gente já fazia bem, para sustentar um posicionamento, um novo posicionamento de marca e coisas que fazem mais sentido para a gente agora e que vai nos ajudar mais para frente. Meninas, foi maravilhoso essa conversa, foi uma delícia ter vocês aqui. Eu acho que a gente tem que abrir mais falas, mais espaços assim. Ano que vem a gente vai ter muito mais conversa. Quero agradecer aí a disponibilidade de vocês, a sinceridade de vocês, a autenticidade de vocês e a generosidade, né, de compartilhar experiências, o tempo de vocês e esse caminho que vocês estão trilhando, que vocês, generosamente mesmo, que deu certo para mim, que não deu. Eu acho que conversas assim são transformadoras e ajudam muitas pessoas. Que a gente faça esse episódio aí chegar para muitas outras mulheres e muitos outros homens também, total, né? Que estão à frente do negócio, tomando decisões importantes que impactam a vida de tanta gente. Obrigada. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri. Obrigada mesmo. Foi um prazer e uma honra dividir a mesa com vocês. Obrigada. Eu encerro como isso, gente. Fala aí, que dá vontade de ficar aqui. Pessoal, a gente vai ter outros. Então é isso, pessoal. A gente vai ter outros episódios. Um beijo, tchau.